Bom, eu já falei para vocês que eu tenho algumas manias, né? Quando eu acordo, eu não falo com ninguém. Eu só falava mesmo era com meus filhos quando eu acordava. Porque eles conseguiam falar comigo, os outros não falavam não. Eu acordo calado, vou meditar, vou escutar a Monja Coen, eu fico escutando música por um tempo. Acho que eu acordo em 3 etapas. Vou acordando devagarinho, acho que o cérebro vai se organizando. Hoje eu tenho o hábito de ouvir música, eu falei com vocês. Hoje eu estava então ouvindo Jorge Vercillo. Quando eu acordei, coloquei a musiquinha de Jorge Vercillo ali e fiquei escutando. E eu não sei se você tem o hábito de prestar atenção na letra das canções. A pessoa escuta aquilo ali, mas não sabe o que o sujeito está falando. Não estou falando de Djavan. Djavan é para poucos entenderem, muito poucos. O intelecto do Djavan vai acima da média. Se você não estudar Djavan, estudar mesmo, porque ouvir isso não... Mas o Jorge Vercillo tem uma canção que eu estava ouvindo hoje, que fala das contradições, das guerras, das imbecilidades humanas. Imbecilidade humana. Nem dá para ter outro imbecil sem ser o ser humano, né? Só nós temos o dom de ser imbecil. Aí ele fala da questão das guerras, né? E os lugares que depois se tornaram lugares turísticos de paz, o Himalaia e tal. E ele fala de Sarajevo. Falando de Sarajevo, eu lembrei do início da Primeira Guerra Mundial. Como é que começou a Primeira Guerra Mundial? Você sabe que a Primeira Guerra Mundial ela teve início com o homicídio de um casal praticada por um imbecil de 19 anos. Eu estou olhando aqui a capa do meu celular, meu ídolo. Tem gente que tem ídolo de tudo quanto é jeito, né? Eu tenho gênios como ídolo. O idiota de 19 anos, um sérvio, chamado Gavrilo Princip, 19 anos. Ele foi induzido por imbecis, como tem hoje também, né? Caramba. Entraram na mente dele e o induziram a assassinar o casal arquiduque Francisco Ferdinando e sua esposa Sofia, duquesa de Hohenberg. A alegação era alta traição contra não sei quem, mas na verdade você sabe que por trás dessas imbecilidades de guerra tem sempre alguma ganância ali, algum interesse econômico. Por que eu estou falando isso? Porque eu vi no meu direct uma pergunta de um aluno, acho que nem é aluno, por que eu gosto tanto de direitos humanos, porque me interessa de direitos humanos, porque esses direitos humanos defendem interesse de criminosos. Por que eu resolvi ser criminalista? Eu resolvi ser criminalista porque um amigo me ajudou a fazer um HC, o Anderson, doutor Anderson, e cara, me apaixonei. Pensa num ser humano maravilhoso. Ele não fica te escondendo informação não, ele vem cá, pega aqui. Não só ele, doutor Rogério também, pega na tua mão, desenha aqui, é por aqui. Nós fizemos um HC e o cara foi solto e ali eu comecei, aí eu já gostava um pouco que era o direito penal empresarial, mas cara, esse indivíduo, esse irmão aí, ele é muito maravilhoso. E direitos humanos aí nasceu lá começou na Primeira Guerra Mundial, lá atrás, quando esse garoto, essa criança
que foi manipulada pelo sistema, foi levado a assassinar o casal de burguês, Francisco Ferdinando e sua esposa Sofia Duquesa. Aí os aliados desses dois, isso é a história lá no tempo da tia Maricota, lá no ensino fundamental, que nem era fundamental ainda, era chamado ginasial. Primeira Guerra Mundial, aí começou ali. Bom, ao final da Primeira Guerra Mundial, isso foi em 1914. 1914. E em toda a guerra tem prisioneiros, os caras são presos. Alguns são presos. E os perdedores, não sei se tem vencedor em guerra, porque para mim não tem vencedor nesse negócio, mas o grande perdedor da guerra foi a Alemanha, que era aliada de Francisco Ferdinando, e formou-se ali uma tal de Liga das Nações. A Liga das Nações, que eram os países que venceram a guerra, que dizem que venceram a guerra, impôs tantas sanções à Alemanha, que era a perdedora da guerra, e perdeu território, perdeu colônia, perdeu riqueza. E essa guerra, cara, deu início a essa história toda de massacre contra a humanidade. Ali foi um massacre pequeno, a Alemanha ali ferrada, perdeu tudo, perdeu quase tudo. Aquilo foi alimentando o ódio dos alemães. O cara perdeu riqueza, tomaram posse de metade do território, mais as colônias que ele tinha, a colônia africana, e isso foi o pavio para a Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial ainda foi muito mais imbecil ainda, que ela durou de 39 a 45. De 39 a 45. Morreram aproximadamente 70 milhões, a estatística diz que morreu mais de 70 milhões de pessoas. Por que eu estou falando isso aqui? Que é história lá do ensino médio, do ensino fundamental, que você esqueceu, porque eu tenho uma raiva desse tal de mnemônico que os cursinhos inventam, porque o mnemônico que o cara cria ali, Sociediva Plus, Limpe, não deixa o cara pensar. O cara fica limitado num círculo de imbecilidade e não vai pesquisar a fundo. Ele estuda para passar. Passou, não estuda mais. O maior exemplo disso é você vai fazer um tribunal do júri. Cara, o promotor público não tem mais argumento e começa a gritar e interromper a defesa. Aí pega um cri-cri, TDAH, autista, que vive o tempo todo estudando, o que acontece? Ele perde a linha e você só vai gritar quando você não tem argumento. Aí o indivíduo me perguntou por que esse tal de direitos humanos. Depois da Segunda Guerra Mundial, que morreu essa quantidade toda de gente, inclusive as imbecilidades que você já conhece na história, né? A bomba atômica que matou um montão de japonês, essas sandices todas, que a verdade é essa, são sandices, são imbecilidades. Nasceu a ONU, criou-se a ONU, com a intenção de tentar apaziguar os ânimos. Vamos parar de guerra, vamos tentar conversar aqui. Eu acho que não adiantou muito não, que as guerras continuam, não é? Acabou ali, a guerra durou de 39 a 45. Aí, em 1945, criou-se a ONU, Organização das Nações Unidas. Nem é organizada, não é unida, só é nação. Isso foi no dia 24 de outubro de 45. Criou-se a ONU. Aí, logo que 3 anos depois, 3 anos depois, foi em dezembro de 10 de dezembro de 1948, criou-se a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Porque veja bem, eu estava uma vez, entrei na sala dos professores, eu estava aguardando um professor lá, porque assim,
professor lá no meu campus, ele não era arrogante, que recebia aluno com horário marcado, não. A gente sentava, conversava e parava no quiosque da Brahma e conversava sobre tudo, sobre nada, sobre matéria, sobre coisa nenhuma. E estava escutando um professor lá. Esse vídeo vai ficar longo pra caramba, se você quiser assistir, assiste, se não quiser eu só lamento. Ele estava falando assim, caramba, ele era de banca examinadora, ele era da banca, ele era convidado para criar questões de concurso. Olha o papo do idiota. Eu não falei que eu ia derrubar muita gente com aquela questão? Criei uma questão complicada e derrubei o cara. A banca, alguns caras alienados, os caras que não fazem, são bobão, o cara é bobo teórico, cheio de papel na parede, que diz que é diploma, título disso, aqui, vai criar pegadinha para derrubar candidato e não quer testar conhecimento. Eu acho isso uma babacada sem tamanho, mas vou fazer o que, né? Babacas existem, babacas têm diploma também, idiotas também têm diploma, porque eu não quero testar. Se eu quero contratar um funcionário público, eu sabia que tem conhecimento, ele conhece aquilo que ele vai trabalhar. Não, vou fazer armadilha aqui, vou derrubar ele. Porra, aí o que o cara cria uma questão aqui? Vamos pensar aqui em direitos humanos. Ele cria uma questão. Por que os direitos humanos, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, foi criada no dia 24 de outubro de 45 e cara, caiu na armadilha, perdeu um ponto. Sabe por quê? Ela não foi criada. Quem foi criado em 24 de outubro de 45 foi a ONU. A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi criada no dia 10 de dezembro de 48. Você não tá, é muita coisa para o cara estudar. É por isso que o professor, ele vai pegar aquilo ali, que se você aqui na minha mesa, porque não dá, isso aqui está direcionado para minha cara preta. A quantidade de papel que eu tenho aqui para resumir matéria, para te entregar fácil lá no curso preparatório, mas com compromisso de que você, depois que passar, não vai parar de estudar. Porque o que é direitos humanos? Cara, porque a mídia, esse bando de imbecil midiático aí, fica dizendo que direitos humanos é direito do humano, é direito não sei o que, é direito de bandido, direito do... Sabe quando é que você vai? O que o advogado que advoga no criminal, a ideia do sujeito é que ele é defensor de direito de bandido. Até na delegacia tem isso. Chega lá, chegou o advogado do bandido. Falam isso. Sabe quando é que você vai descobrir que o advogado de defesa defende a pessoa que pratica algum ato ilícito? Você vem dirigindo o seu carro. Uma criança atravessa a rua para pegar uma bola. Você atropela ela e infelizmente ela falece. Você é bandido? Você é bandido? Mas quem vai defender esse cara que atropelou a criança? Criminalista. Não é um tributarista. Não é um previdenciarista. Não é o criminalista. Aí ele vai se dar conta, caramba, eu não sou bandido. Aí tem outro que é mais idiota ainda. Que bandido bom é bandido morto. Cara, isso é papo de político em época de campanha. Bandido bom é bandido preso. Senão vamos voltar o quê? O tempo da caverna, mano. O cara vai... eu vou matar o cara porque... Esse negócio de feminicídio... Todo santo dia, homens acham que tem que matar mulheres. Direitos humanos é para garantir... Isso é universal. Direitos humanos é aqui... Onde tiver ser humano, ele é válido. Só que ele está em constante mutação, porque o indivíduo, o cara que chega no poder, ele acha que ele pode tudo. Ele pode tudo. Ele não pode. Alguém tem que puxar esse freio de mão aqui. E geralmente o cara que vai lá puxar esse freio de mão dos direitos humanos, ele não está preocupado com o povo, não. Está preocupado com riqueza que ele pode explorar ali por um tempo. Ele está em levar vantagem. Levar vantagem. Você vê que quando essa Liga das Nações resolveu punir os perdedores da guerra, que foi a Alemanha, foi a mais prejudicada, foi que causou a revolta nele, e isso induziu a Segunda Guerra Mundial. Eles estavam querendo que riquezas. Aí o homem não sabe resolver nada na mesa de conversa, ele quer tudo, ele quer resolver
na violência, Segunda Guerra Mundial. E se bobear, nós estamos tá batendo a nossa porta, a Terceira Guerra Mundial. Está batendo a nossa porta. Porque agora as potências estão aí com armamentos que são, cara, inenarráveis. Se tiver queira Deus que não tenha uma Terceira Guerra Mundial. Porque agora qualquer paizinho de segunda categoria, de quinta categoria, que tem um louco no poder, tem arma. Tem arma de grande potência. Então, cara, você que está estudando para concurso, abre o leque de pensamento, abre o teu leque de pensamento, pensa no todo, para de pensar no aqui, pequeno, porque eu escutando os Jorge Versilo, lembrei lá de Sarajevo. E lembrando de Sarajevo, lembrei que mataram lá o casal Francisco e Sofia, que deu início à Primeira Guerra Mundial, e dali veio nascendo essas questões dos direitos humanos. Direitos humanos é para garantir que o indivíduo ele será julgado com dignidade, será julgado com o mínimo de respeito, quando for capturado terá respeito ainda na prisão. É disso que se trata. É disso que se trata. Porque eu lembro do livro que eu li do doutor Clóvis de Barros Monteiro, junto com o professor Júlio, escreveram um livro chamado Somos Todos Canalhas. Somos Todos Canalhas. Júlio Pompeu e Clóvis de Barros Monteiro. Porque se nós não fôssemos todos canalhas, não teria comissão de ética, tribunal de ética em todos os lugares, em todos os serviços, em todas as profissões. Na minha profissão, em todas elas, né? Tanto na fisioterapia, quanto no direito, tem comissão de ética, né? Tá o Anderson lá que trabalha na comissão de ética, e é um trabalho que não acaba, porque se nós não fôssemos canalhas, se não fosse da nossa natureza ser canalha, não tinha comissão de ética. E tem comissão de ética para tudo, para tudo. Quando você vai ingressar aqui no serviço público, existe uma série de leis que vão dizer como é que você tem, cara, como é que você tem que trabalhar para não ter desvio de conduta. Para não ter desvio de conduta. Olha isso. E te digo mais, o funcionário público, ele se desvia da conduta e comete crimes, e pode levar até um prestador de serviço a ser enquadrado no mesmo crime do desvio de conduta que ele cometeu. Você sabia disso? Que o indivíduo pode ser enquadrado num crime administrativo sem ser funcionário público. Imagina o cara tá lá contratado para limpar o ar-condicionado lá da empresa pública. Aí o funcionário falou assim: cara, tive uma ideia aqui para a gente ganhar um dinheiro, uma inspiração aqui maligna para ganhar dinheiro. Vamos trocar essas peças aqui, botar peça velha, recapeada no lugar, e vão vender as originais para ganhar um dinheiro. Aí pensa, porque o mal do malandro é achar que todo mundo é otário. Aí vem a pessoa que faz a inspeção e descobre que aquelas peças são velhas. O cara simplesmente tirou a peça nova, vendeu. Tivemos casos disso no quartel, do cara botar munição recarregada e levar a munição nova para ele. Já subtenente final de carreira, inquérito administrativo, rua, desvio de conduta. Mas o funcionário público faz isso, mano. O cara tem essa má índole na cabeça dele, o cara vai, operação policial dentro do complexo alemão, o cara foi lá roubar um fuzil, mano, furtar um fuzil, tá maluco, é louco. O outro com câmera aqui, na farda, furtando celulares dentro da casa do morador. Caramba, é louco. Se não tiver comissão de ética, se não tiver a corregedoria para botar esse vagabundo na rua, já com corregedoria, com câmera na farda, o cara faz uma loucura dessa, você imagina sem isso.
Então, aprenda a estudar olhando o leque todo. Porque, por exemplo, o direito é codificado, é Código de Defesa do Consumidor, é Código Penal, Código Civil, Código de Processo Civil, mas, na verdade, o direito ele é um todo. Se subdivide em algumas áreas apenas para que o indivíduo consiga aprender isso de maneira mais didática, mas ele é um todo. O direito penal não está dissociado do direito civil, que não está dissociado do direito constitucional, que por sua vez, só quem não tem código é o direito administrativo. O resto, cara, são interligados, estão interligados entre eles. Se você não tem essa visão macro, fica rodando e fica esses caras de cursinho ensinando mnemônico para você poder passar na prova. Mentalidade curtinha, pequenininha, erra questões que não, cara, pelo amor de Deus, e o cara não presta atenção no todo. Presta atenção no todo. Leia a questão, interprete, porque tudo é interpretação. A maioria das questões tem nada a ver com a matéria em si, com o direito. É interpretação pura, mas o cara não sabe interpretar. Porque não lê. Quem não lê, não consegue interpretar. Esse vídeo aqui, ele está com 20 e tantos minutos. Mas é que eu queria fazer você entender que você não estuda para passar, você estuda até passar. Nesses concursozinhos aí, furreca não, decora ali, passou nesse concurso, furreca, entrou, agora começa a estudar a Vera para fazer um concurso de verdade. Eu estou aqui estudando para concurso, porque eu não estou conseguindo ficar parado dentro de casa, estou achando chato pra caramba, estou estudando novamente. E estudar para dar prova para concurso está me fazendo estudar para o concurso que eu quero fazer. Tá bom? Eu não sei nem se você vai entender isso aqui que eu falei, se está interessado em entender ou não, mas é isso.